eu sou tão torto. Eu era um homenzinho torto, né? Morava numa casa torta, minha vida era toda torta. E a verdade é que, quando eu cheguei na igreja, Deus foi mostrando para mim que havia uma visão dele para a minha vida. E os dias foram passando, irmãos, e eu fui cada vez mais percebendo uma coisa. Se eu quero o melhor de Deus para a minha vida, eu preciso aprender a guardar a visão de Deus para a minha vida. E com você não é diferente. A verdade é que todo dia, irmãos, circunstâncias são levantadas para roubar a visão de Deus da sua vida. Para te desviar do propósito. Para te desviar daquela visão original que um dia Deus trouxe ao seu coração. Que você seria um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder, uma líder, um pastor, um evangelista, um mestre, um profeta. Que Deus faria de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Que Deus faria de você um homem santo, livre do pecado, livre do mundo, livre do diabo, livre das influências malignas. A verdade, irmãos, é que quando nós chegamos na igreja, Deus nos deu uma visão. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, alguns dos primeiros dias, eu me lembro disso muito claramente. Havia alguns irmãos na igreja, e eu olhava para eles, e eu dizia: Deus, eu não quero ser como eles. Porque eu vejo que a vida cristã deles é uma vida cristã meio que nebulosa, uma vida cristã superficial, uma vida cristã meio assim, meio esquisita, meio sem sentido, meio sem propósito. Eu me lembro que sempre Deus falava comigo: não perca a visão. Então entenda uma coisa, irmãos, que é necessário. Você precisa entender isso. Você precisa ser obediente à visão de Deus para a sua vida. E a visão de Deus, ela é uma para nós, em primeiro lugar. A visão de Deus é que nós sejamos homens e mulheres de Deus. Não há nada mais importante para a vida de um cristão, irmãos, do que ele ser um homem de Deus. Amém. Interessante quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele começa a escrever para Timóteo dizendo assim: tu, pois, ó homem de Deus. O que é isso, irmãos? É um homem que foi capaz de guardar a visão de Deus para a vida dele. Você precisa entender isso muito claramente, irmão. Você precisa guardar a visão de Deus para a sua vida. Porque o dia que nós chegarmos diante de Deus, não vai ter como nós dizermos assim: Senhor, mas houveram tantas coisas que me roubaram a visão. Deus vai dizer para você: eu plantei a visão no seu coração, mas você não foi capaz de guardar a visão que eu pus no seu coração. Difícil? Em alguns aspectos é muito difícil. Sabe por quê, irmãos? Quero dizer alguma coisa para você nessa noite. Existem algumas coisas que roubam a visão de Deus da sua vida. Existem algumas coisas que roubam o propósito de Deus da sua vida. Primeiro dele, irmãos, o mundo é capaz de roubar a visão de Deus para a sua vida. Paulo fala uma coisa interessante, ele diz, Paulo nada. Jesus fala uma coisa interessante. Jesus fala o seguinte: olha, que as fascinações do mundo, elas atraíram um povo que tinha a visão de Deus para o mundo. A verdade, presta atenção, o mundo é muito fascinante, irmãos. Aos olhos naturais, o mundo é muito fascinante. O mundo é muito atraente. Aos olhos naturais, o mundo é muito prazeroso. E o mundo, irmãos, ele se relaciona a três coisas. O mundo se relaciona a sexo, a poder e a dinheiro. Vai perceber, o mundo não existia. Mas lá em Gênesis, quando o mundo começa a ser criado, o mundo é criado em cima de três princípios. Primeiro, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é o que, irmãos? Tipifica a carne. Depois o mundo é fundamentado em cima de um outro princípio, Babel, que tipifica o poder. Porque eles disseram que subiria aos céus e seria semelhante a Deus. E depois ali o mundo tipifica, o Egito também tipifica o mundo, porque tipifica as riquezas. Escuta uma coisa, não deixe o mundo roubar a visão de Deus para a sua vida. Não deixa nada no mundo, seja o sexo, seja o dinheiro, seja o poder, que essas coisas não sejam capazes de roubar a visão de Deus do seu coração. Segunda coisa que nos faz perder a visão de Deus, irmãos: amizades. Sabe que eu ando muito preocupado com isso, irmãos? Sinceridade. Às vezes Deus tem apertado meu coração sobre isso. A grande verdade, irmãos, é que você tem que ter muito cuidado com quem você anda. Porque se a pessoa que você anda, se ela não tem sido bênção de Deus na sua vida, escute, cuidado. Dê um tempo para ele, para que ele seja bênção.
Mas mesmo depois do tempo, se ele não for bênção, talvez seja melhor você afastar dele. Pastor, mas isso é muito radicalismo. Não é uma questão de ser radical, irmãos. É uma questão de ninguém roubar a visão de Deus do seu coração. Porque tem gente que muitas vezes é pedra de tropeço na nossa vida. Tem gente que muitas vezes tem influenciado você negativamente para levar você a viver uma vida superficial. Você fala, não, hoje eu separei o dia, quero jejuar. E alguém vai dizer para você assim, jejuar para quê? Para com isso. Ou talvez você vai dizer, não, hoje eu quero orar. E alguém vai dizer para você, orar para quê? Ora outro dia. Ou talvez você vai dizer, não, eu estou me consagrando a Deus. E alguém vai dizer, para que tanta consagração? Isso não é importante para nada. Talvez eu vou dizer para você, muitos nem se consagram e tem tantas coisas de Deus. Isso muitas vezes, irmãos, são amigos que são pedras de tropeço no nosso caminho. Então cuidado com quem você anda. Porque se não tem sido bênção na sua vida, é muito importante que você comece a reavaliar esse relacionamento. Então, duas coisas, irmãos, que nos roubam a visão. Primeiro, irmãos, o mundo. Segundo, amizades. Terceira coisa, irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos, que nos rouba a visão, é as forças malignas. Interessante que Paulo fala sobre isso para o rei Agripa, que ele foi fiel à visão, porque qual foi a visão de Deus para Paulo lá em Atos capítulo 9? É que ele iria aos gentios pregar o evangelho. Ele vai? Ele vai. Só que no meio do caminho ele enfrenta uma tempestade. A Bíblia fala que as ondas arremetem o barco para um lado, para o outro, e parece que eles vão morrer, mas aí a Bíblia fala que Deus fala com Paulo, e Deus fala o seguinte, Paulo, diz a todos que estão no barco, a essa tripulação, que ninguém vai morrer, porque eu estou no meio de vocês. Aí eles passam aquela tribulação e se detêm com a ilha, né, uma ilha, e lá na ilha eles estão lá acampados, e de repente há uma fogueira que eles estão fazendo para se aquecer, e quando ele vai colocar um graveto na fogueira, a Bíblia fala que vem uma serpente e pica a mão de Paulo. E a hora que fere a mão dele, eles começam a dizer, esse homem é um homem endemoniado. Mais ou menos assim. Homem mau, né? Um homem mau. Fugiu da tempestade. E ainda caiu aqui, estava salvo, mas está salvo nada, porque a serpente picou, e agora ele vai morrer. Mas aí a Bíblia diz que ele não morre. E aí eles começam a dizer que então não era um homem mau, que ele era um Deus. Percebe? O que a serpente tipifica, irmãos? Satanás. Mas entenda uma coisa. A Bíblia diz que ainda que nós tomemos alguma coisa mortífera, mal algum tocará e tirará a nossa vida. Amém. Porque nós somos guardados e cobertos pelo sangue. Glória a Deus. Aleluia. Entenda uma coisa. Não deixe o diabo roubar a visão de Deus do seu coração. Não deixe o diabo dizer que é difícil, que é complicado, que não tem jeito, que é impossível. E ainda que ele se levante contra a sua vida. Se ele se levantar, vai se levantar para cair. Porque maior é a autoridade de Deus na sua vida. Amém. Maior é o poder de Deus que está na sua vida. Eu queria te desafiar nesses dias, sabe, irmão? Não perca a visão de Deus. Seja radical. Seja firme. Seja determinante. Seja ousado. Seja corajoso. Seja intrépido. Mas diga todos os dias, eu vou ser um homem de Deus. E eu serei uma mulher de Deus. Amém, Jesus. Tem um preço? Tem um preço, irmãos. Vocês estavam lendo o material e achei interessante a expressão do escritor. Que ele dizia assim, tudo que é bom tem um grande valor. Você está até dando um exemplo lá na igreja? Os irmãos estavam rindo de mim. Está dizendo, irmãos, quando você quer um tênis, eles até melhoraram o meu exemplo. Se você quer um All-Star, irmãos, ele custa um valor X. Mas se você quer um Ace, se você quer um Mizuno, ele tem um preço mais alto. Entenda uma coisa. Se você quer uma coisa pequena em Deus, isso tem um preço pequeno. Mas se você quer algo grande em Deus, isso tem um grande preço. E se você quer o melhor e maior de Deus para a sua vida, você tem que ter disposição no seu coração para pagar o preço que aquilo vale.